Olá, boa tarde, meninas. Como que estão, queridas? Muitas saudades. Vamos então dar início à nossa aula da tarde de hoje. Que Jesus nos abençoe e nos proteja nesses momentos em que estaremos juntas. Vamos dar uma passadinha para trás, uma retrospectiva, para que nós possamos entender melhor o assunto de hoje. Então, nós estamos estudando o segundo módulo, do Livro dos Espíritos, na segunda parte, sendo que este ano nós já estudamos os espíritos errantes, que são aqueles que se encontram na espiritualidade e que necessitam de uma nova encarnação, lembram? Depois os mundos transitórios, como o próprio nome já diz, são mundos que servem de passagem. Logo após, as sensações, as percepções, os sofrimentos dos espíritos, nós também estudamos esse ano, ainda em sala, onde nós podemos perceber que quanto mais arraigado a matéria, não é? Ele sofre mais desencarnado também. E aí esse exercício do desapego, no sentido de estarmos desapegando dos vícios, ainda das nossas dificuldades e fragilidades que trazemos, como o ciúme, a inveja, tanta coisa, esse desapego nos auxilia no plano espiritual, lembrando mais uma vez que se trata da parte dos espíritos, a segunda parte. Falamos também na aula passada da escolha das provas. Vocês gostaram? É ótimo, né? Quando nós lemos que nós escolhemos as nossas provas. É claro que com a permissão do Pai, mas nós escolhemos as nossas provas e cabe a cada uma de nós, não é? Estarmos fazendo escolhas no nosso dia a dia para que possamos ter sucesso, sim, nessa nova existência. A todo momento nós escolhemos. Tem gente que fala, eu não escolho nada, então está escolhendo nada. Estamos sempre escolhendo como que nós vamos viver, como que vai ser o nosso dia, se nós preferimos estar assim ou de outro jeito, embora as dificuldades que nós tenhamos à nossa volta, mas nós podemos escolher sim. E hoje nós vamos entrar nas relações no além-túmulo. Olha que assunto mais interessante. Nós não temos as relações aqui na Terra enquanto espíritos encarnados, porque somos espíritos, ora encarnados, ora desencarnados. Temos as relações aqui no plano material e temos as relações além-túmulo. É bom a gente aprender a se relacionar, né, pessoal? Não é? Vamos continuar nos relacionando lá também. E como que se dá? Quais são as perguntas que Kardec faz aos espíritos? É fácil relacionar? Porque aqui na Terra nem sempre é tão fácil. E já começa a primeira pergunta assim, eu vou falar com as minhas palavras que vocês me conhecem já. Depois vocês podem ir lendo as questões, ou se vocês já leram, e fazerem as suas perguntas. E a Aida também vai falar para esclarecer melhor. Então vem já na primeira pergunta, Kardec falando se existe subordinação e hierarquia no plano espiritual. O que vocês acham? Existe. Claro que existe. E essa hierarquia, mas eu achei que era só aqui na Terra. Não, não é. Lá é a nossa verdadeira pátria. A Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Então, essa hierarquia, só que ela dá do ponto de vista moral. É diferente aqui da Terra. Não que na Terra também não exista essa hierarquia moral, mas no plano espiritual ela é essencialmente moral. E os espíritos respondem que ela é irresistível. Não tem como, porque lá nós nos mostramos como somos. E aqui na Terra a gente tem como mascarar, é o nosso cargo, é o verniz social, nos dá uma certa polidez. Mas nós já estudamos, lá é o nosso perispírito. Nós nos mostramos como realmente somos. Então existe sim essa autoridade, essa subordinação. Só do ponto de vista que nós falamos aqui, é do ponto de vista moral. Como que se dá essa relação de hierarquia? Como que isso acontece?
Os espíritos inferiores não tem como se eximir? Não, não tem. Já falou na pergunta anterior que ela é irresistível. Ela se dá como tudo, como a gente vê aqui na Terra também, não é? Ela se dá de uma forma assim muito simples, porque nós nos encontramos, assim como na Terra, estamos misturados, né? Uns com os outros. Misturados, nós podemos dizer assim, sim e não, como na pergunta que vem logo à frente. Quer dizer, não tem como separar, nós vamos ser separados, se é que podemos dizer assim, pela analogia dos pendores, dos gostos, percebem? Nós não somos na Terra, assim, aqueles que têm um determinado vício se agrupam com aqueles que querem estudar com aquele que quer trabalhar mais junto com aqueles. Então, essa autoridade, essa subordinação, ela se dá assim, nós estamos juntos, mas porém cada um trazendo a sua essência de forma separada. Não tem como, é um abismo que existe entre aquele que já galgou os degraus e aquele ainda que está iniciando. Olha só, para que a gente possa entender melhor essas questões, nós vamos lá na escala dos espíritos. Lembra da ordem dos espíritos? Exato. Né? Nós vamos lá estudando a escala espírita, quando fala espíritos imperfeitos, tem a predominância da matéria. Não vou falar tudo. Espíritos bons, já o espírito se sobressai à matéria. E os espíritos puros, aonde já atingiram a perfeição. Então, existe sim essa diferença entre os espíritos. Aqueles que estão num degrau maior exercem essa autoridade que já adquiriram quanto aos outros. Ficou claro isso aí? Assim como nós estamos na Terra, de alguma forma, todos juntos e separados, pelas afinidades, pelos sentimentos que nós trazemos, pelos pensamentos, a mesma coisa ocorre no plano espiritual. Só que agora é mais desnudo. Outra coisa que eu lembrei agora, lembra quando nós estudamos aquela mensagem do Evangelho, da realeza terrestre, que fala da rainha? Ilustra bem o que nós estamos estudando. Que a rainha era uma rainha na Terra e chegou no plano espiritual e depois de desencarnada, passou maior bafão, né? Porque aqueles que estavam muito abaixo dela estavam muito acima. Isso não quer dizer do ponto de vista da matéria material do dinheiro, mas aquilo que o espírito já adquiriu. Então nós temos a escala espírita que vem explicando como que se dá. Nós temos esse exemplo do Evangelho. Nós temos também no Evangelho, no capítulo 4, que complementa uma dessas questões, quando diz que os humilhados serão exaltados, como Jesus nos coloca, né? Jesus nos coloca. Então, às vezes, a gente, vê tanta coisa. A gente vê tanta coisa na Terra que nós não temos explicação, e eu volto a dizer que faz parte desse plano material ainda. Isso não quer dizer que somos todos assim, mas ainda temos muitos espíritos que se deixam levar só pelos cargos, pelo sobrenome, pelo poder, não é? As posses, a Aida está falando aqui. Então, as relações se dão assim. E os inferiores, eles circulam onde eles querem? Já encerrando, não. Os bons, sim. Os bons vão a toda parte. Esses já atingiram esse grau de maturidade. Os espíritos imperfeitos, mais ignorantes, eles não têm essa condição. E assim, a moradia, como nós estudamos aí numa das questões, dos espíritos bons, elas são protegidas desses espíritos que não vêm acrescentar nada, né? Então eles não podem estar ali. Eles não têm nem condições ainda, devido à ignorância. E por que eles querem, às vezes, assim, prejudicar aqueles que estão caminhando? Ou por que eles querem levar o outro, seja através da influenciação, para um estado mais triste, mais deprimente, esses nossos irmãos ainda mais imperfeitos, vamos dizer assim?
Aí no livro dos Espíritos vem falando que pode ser por inveja, porque eles gostariam de estar numa situação melhor e não o fazem, pela própria ignorância. E daí a importância, principalmente nesse momento que nós vivemos na Terra, de termos os nossos pensamentos elevados e firmes, porque muitos dos nossos irmãozinhos, que estamos todos misturados, não têm ainda essa clareza. Enquanto que os bons, seja aqui na Terra, seja nessa relação além-túmulo, que é o nosso tema, eles estão se aprimorando e ajudando também o aprimoramento desses mesmos irmãos que se encontram no plano espiritual, numa fase ainda, não sei se eu posso dizer iniciante, porque muitos estão ali renitentes, né? Não querem avançar, mas ainda permanecem de alguma forma na ignorância. Então as relações existem, a hierarquia existe, tem mais uma questão que fala do soldado e daquele outro que está numa patente mais elevada. Se chega no plano espiritual, existe essa diferença. Voltamos a dizer que não é por isso. Não existe que soldado, se a patente é maior ou menor, depende daquilo que o espírito é, como nós já falamos anteriormente. Então não é o cargo em si, não que isso não seja importante também. Todo o estudo que nós fazemos aqui na Terra, tudo que nós aprendemos, tudo é importante, mas o mais importante é o conhecimento, o sentimento, o desenvolvimento das virtudes, porque lembrando que o espírito, ele precisa das duas asas, a moral e a intelectual, e que a gente possa refletir em todo esse assunto, perceber se a gente tem alguma dúvida, nos animarmos também, né? Porque vamos estar nos relacionando sim, e temos espíritos nos auxiliando nesse processo, e a vida continua. O importante é isso, nós vamos viver sempre. Então vamos buscar desde agora seguir Jesus, né? E tudo aquilo que ele nos ensinou sobre a lei do amor, nos relacionando melhor, com mais amor, não só com o nosso próximo, mas também conosco. Olha, essa gravação é uma novidade. Eu espero que tenha ficado boa, porque nós não temos microfone. E qualquer dúvida, nós estamos aqui. Vamos dar um tempo e tudo, vocês podem fazer suas perguntas, seus questionamentos. Obrigada por enquanto.